paz a todos. Eu sou a Giovana, para quem não me conhece. Como eu vim aqui hoje para contar como que foi que eu entrei no Ministério da Dança. Eu já tô há algum tempinho na igreja, desde 2017, que eu comecei a frequentar junto com os meus pais. E assim que eu comecei a frequentar, a minha avó, pela minha prima, ela já participou do Ministério de Dança, ela sempre ficava falando pra mim que o sonho dela era ver as duas netas dela dançando. E eu sempre ficava assim, nossa, avó, mas não, eu acho que dança não é o meu perfil. Porque eu nunca tive muita afinidade com a dança, sempre tive muita vergonha, sempre, enfim, então a dança era o último dom que eu imaginava que eu poderia ter. Então, foi isso, eu sempre jogavam isso pra mim, mas eu sempre ficava, isso não é o meu lugar. E aí teve um congresso das mulheres que a Rose, ela tava dançando e aí ela falou pra mim assim, Gi, ano que vem pra você estar aqui com a gente. Ela tinha acabado de fazer a apresentação com as meninas da dança e eu não esqueci aquilo. E a gente chegou a conversar sobre isso. Eu até pensei em questão de entrar no Ministério de Dança porque as coisas começaram a mudar dentro de mim. E eu comecei a pensar nessa probabilidade, nessa possibilidade de poder um dia participar desse ministério. Só que aí aconteceu esse congresso, acho que foi no ano de 2018. E aí passou 2018, em 2019 eu deixei completamente isso de lado. Eu orava, mas eu orava só quando, sabe, eu lembrava daquilo. Não era uma coisa que eu tava tão assim, tipo, meu Deus, me dá uma resposta se é a sua vontade. Enfim. Mas quando foi acabando o ano de 2019, foi uma coisa que queimava muito no meu coração. Era uma coisa que eu comecei a praticar na minha intimidade com Deus. E assim, teve uma época que eu achava que era loucura da minha cabeça. Ou tipo, que, sei lá, vamos dizer, que a minha consciência estava falando aquilo e todas as outras coisas. Ou às vezes não, às vezes eu até achava que eram as mensagens de Deus que Deus estava falando, que era realmente o meu chamado. E eu sempre tentava ignorar, tipo, não ignorar, mas toda vez que alguém falava pra mim, eu ficava, não, gente, ainda não é o momento. E eu sempre me recuei em questão disso. Todas as vezes que alguém me dava a oportunidade, eu falava alguma coisa, eu sempre ficava, não, gente, ainda não tá na hora, ainda calma, vamos aguardar. E até que chegou esse ano, foi um culto antes, eu acho que do nosso último evento que a gente teve da imersão na igreja antes de ocorrer a pandemia. E a minha tia, ela falou comigo, ela tava dançando e ela me chamou e, tipo, ela falou pra mim coisas que parecia que era Jesus falando comigo, porque por muito tempo eu sentia que Deus me chamava para aquilo e eu sempre, por vergonha, por querer colocar o meu eu na frente, sempre recusei e falava, não, esse não é o meu lugar. E ali foi o momento em que ele falou que era pra me lançar todo o medo fora, que era pra me deixar toda a minha insegurança, sabe, pra me largar tudo isso, porque esse era o meu chamado. E independente de tudo que eu senti em relação a ter que praticar uma dança, porque eu sempre tive muita vergonha. E eu senti muito Deus falando comigo naquele momento em que eu não precisava me importar com o que as pessoas iriam dizer, porque o principal motivo de eu estar ali na frente dançando não são as pessoas, mas sim eles. Claro, as pessoas, através da nossa dança nós conseguimos alcançar as pessoas, só que a gente não tem que dançar para as pessoas, a gente não tem que ter esse maior propósito, o maior propósito é Jesus. Então ali naquele momento foi, meu Deus, eu lembro até hoje, eu não conseguia parar de chorar nesse dia. E aí eu voltei pro meu lugar normalmente, como, tipo, tudo bem, Jesus, você falou que é o meu lugar, tudo bem, então eu só vou aguardar o momento que for realmente a hora. E aí eu lembro que eu fui pro meu lugar, tipo, tentando me recuperar, né, porque eu já tinha chorado horrores e eu tava lá, tentando voltar à estabilidade normal do ser humano. E aí, voltei à adoração normal. E aí a Neia, ela chegou em mim e falou que a partir daquele momento eu iria participar do Ministério da Dança. E ela pediu pra mim lá na frente entregar isso a Deus. E foi muito surreal esse dia na minha vida, muito, porque
foi literalmente a confirmação de Deus. Foi tipo, basicamente Jesus me pegando na minha mão e falando assim: filha, esse é o seu lugar, não importa o que você pensa, não importa o que as pessoas dizem, esse é o seu chamado. Então foi uma coisa muito extraordinária pra mim, foi uma experiência muito legal que eu tive com Jesus durante a minha caminhada. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho do o que é o ministério pra mim, o ministério da dança. Bom, eu acho que o propósito da dança é, como eu falei, é a gente poder alcançar as pessoas através das nossas danças, da nossa dança, do nosso louvor a Deus, porque não é uma dança para agradar o ser humano, como eu falei, mas é uma dança para mostrar Jesus. E tem letras que são tão, vamos dizer, tão reveladoras que, sabe? E eu acredito que a forma que nós usamos o nosso corpo para isso, eu acho que é incrível, porque a gente consegue, vamos dizer, eu acho que através da dança a gente consegue transmitir tudo aquilo que a gente está sentindo no nosso coração. Pelo menos é o que eu sinto quando eu danço, sabe? É a forma que eu consigo expressar, como se eu estivesse dando uma resposta para todo o louvor que tem dentro de mim, como se eu estivesse adorando a Jesus, literalmente. E eu acho que esse é um dos propósitos, né? Justamente da dança. Bom, e eu acho que é isso. Obrigado. Eu espero que vocês tenham sido abençoados. E é isso, gente. Obrigada pela atenção. Deus abençoe.